Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 21. E aqui, lembra que eu falei que o Salmo 20 e o 21, eles tinham conexão? O Salmo 20 era a oração para o rei ir para a guerra, pedindo ali que o Senhor concedesse os desejos do coração dele ali na guerra. E o Salmo 21 é um salmo de gratidão, aonde aqui houve a vitória do rei. E lembre-se sempre que aquele que está como autoridade dentro de uma nação, dentro até da nossa casa, quando ele obtém vitória, todos ganham com isso. Por isso a importância de nós orarmos pelas nossas autoridades. Quer nós gostemos ou não gostemos dela, esse é um dever nosso. É um dever para que nós possamos ter dias mais tranquilos, aonde possamos invocar o nome do Senhor, buscar o Senhor com liberdade. E esse Salmo 21 é um salmo de gratidão. E antes até de falar um pouco do salmo, eu queria trazer para vocês aquela parábola que o Senhor conta ou melhor, parábola não, quando o Senhor curou os 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Então veja, os 10 leprosos eles viviam juntos, eles tinham em comum a doença, o isolamento, as dores, viviam em comunidade, viviam juntos. Eles assim eram o que tinha tudo em comum. Porém, na hora que eles foram curados, só um teve o coração de voltar para agradecer. E inclusive não era nem judeu, foi uma pessoa samaritana que voltou para agradecer. E isso o que nos leva a pensar que a religiosidade não garante em nós um coração de gratidão. Porque a gratidão é algo que precisa ser exercitado em nós. Você pode falar, eu tenho um coração grato, mas perceba o quão grato você é, ou você olha mais para o que falta do que para o que tem. Quando nós olhamos muito para o que está faltando, isso demonstra um coração que não contempla as pequenas gratidões, que não contempla as pequenas coisas. E quando nós não agradecemos, o agradecimento, ele também é um símbolo de adoração. É um símbolo de louvar o Senhor. Muitas vezes nós temos o conceito que louvar ao Senhor é por meio de um hino. Louvar ao Senhor é muito mais do que por meio de um hino. É o nosso viver. O nosso viver, quando ele tem o estilo de tudo que nós fazemos como se fosse para o Senhor, isso é adoração ao Senhor. Porque tudo está englobado. Cantar, louvar, faz parte do leque enorme de adoração. Então, quando nós agradecemos, nós estamos o quê? Adorando o Senhor. E a palavra de Deus nos diz para nós vigiarmos com ações de graça. Por que vigiar? Vigiar é algo para guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Então a palavra do Senhor tem pepitas aonde nós vamos extraindo saúde para nosso espírito, para nossa alma e para o nosso corpo. Quando nós temos um coração de gratidão, e sabe, amados, já foram feitos vários estudos sobre gratidão, e eles mostram realmente que a gratidão é um grande remédio natural, ansiolítico, antidepressivo, porque ele acaba desenvolvendo melhor a parte frontal do cérebro, que é o neocórtex. E quando se desenvolve essa parte do cérebro, o que acontece? A pessoa ela tem uma regulação emocional e toca mais na alegria e na satisfação. Ela sai de um pensamento de escassez para um pensamento de abundância. Por isso que o Senhor falou que Ele veio nos dar vida e vida em abundância. Porque quando nós olhamos só para a falta, mais falta nós vamos ter. Mas quando nós temos um coração de gratidão, lembra que a palavra do Senhor diz, aquele que tem se dará, e aquele que não tem, até o que não tem lhe será tomado. Porque aquele que tem gratidão, ele agradece pelo pouco que tem, ele está apto para receber mais. Aquele leproso, quando ele voltou para agradecer, ele recebeu do Senhor a salvação. Ali eles tinham recebido o que? A cura do corpo. Mas quando aquele voltou, ele recebeu o que? A salvação. Então, veja, ele recebeu a mais.
Então, que nós possamos ter um coração de agradecimento. Quando o Senhor percebe que nós somos gratas pelo que temos, Ele sabe que nós estamos dispostas a ter mais com responsabilidade. Então aqui eu fiz só esse início, né, para contextualizar. Aqui é um salmo de gratidão e o povo aqui dizendo: ó rei, ou melhor, o rei se alegra na tua força. Quer dizer, o rei não se alegra na força dele, mas o rei se alegra em quem? Na força do Senhor. Como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionaste. Quer dizer, ele está feliz porque o Senhor é a força dele. Ele está feliz porque o Senhor proporcionou a vitória dele. Então veja, hoje o Senhor está dizendo para nós o seguinte: vamos focar não na nossa força. Muitas vezes, principalmente as mulheres, elas assim querem ter muita força para abarcar muitas responsabilidades. E o Senhor está dizendo para a gente focar na força dele, para a gente focar naquilo que ele nos proporciona. Olha que descanso. Vira e mexe eu falo que o Senhor nos fez no 6º dia, para nós entrarmos no 7º dia no descanso. O descanso é desfrute, é saber que Ele é a nossa força, Ele que proporciona nossas vitórias. Então nós temos sim que ter a nossa labuta diária, com certeza, mas com uma mente descansada em Deus. Versículo 2. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste as súplicas dos seus lábios. Então veja, amados, ele está falando que Deus atendeu o desejo do coração do rei do que da vitória na batalha. Então, nós temos que ver que o Senhor atende sim as nossas orações, quando as nossas orações estão alinhadas com o coração de Deus. Então, nós temos que nos questionar: aqui a minha oração está alinhada com o coração de Deus? Eu tenho uma situação na minha vida que há mais de 12 anos eu tenho orado e ainda não fui atendida, porém eu vejo que o Senhor é muito claro, Ele está trabalhando em mim nessa situação. Ele está trabalhando totalmente no meu caráter, na minha personalidade, no meu temperamento, na minha fé, no meu crer, no meu comunhão e intimidade com Ele. Então veja, amados e amadas, muitas vezes o Senhor se demora porque na realidade Ele precisa trabalhar em nós. Vamos deixar o Senhor trabalhar em nós. Muitas vezes nós somos igual aquela minhoquinha na ponta do anzol, né? Quanto mais se mexe, mais o anzol entra. Então veja, vamos nos soltar nas mãos do Senhor. O Senhor, Ele quer realmente que nós sejamos filhos maduros, né? Então vamos ver o versículo 3. Tu o recebeste, dando-lhes ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro refinado. Veja só, quando o rei também voltava de uma guerra, ele voltava com despojos, e ali o rei voltava com aquele galope de vitorioso, né, com ouro, com a coroa ali na sua cabeça. Diz assim: ele te pediu, versículo 4, ele te pediu vida e tu concedeste vida longa e dias felizes sem fim, dizendo, ele não morreu na batalha, ele voltou vivo da batalha. 5. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, e esplendor e majestade o cobriste. Veja, amados, olha o conceito aqui, e glória a Deus, porque Davi foi um homem de guerra, foi um homem que o Senhor deu vitória, o povo ali realmente adorou ao Senhor, mas veja, isso criou uma expectativa no judeu de quando Jesus viesse, fosse como Davi, que o que? Subjugasse todos os inimigos em volta. Quando Jesus veio, quem que tomava conta ali de Israel? Era o que? Roma. Então eles esperavam que Jesus viesse assim como Davi, que subjugasse os romanos e voltasse a nação de Israel para eles. Agora, fala que Davi aqui teve uma coroa de ouro e Jesus teve o quê? Uma coroa de espinho. Então, nós vemos também, assim, é como se estivesse quebrando os paradigmas dos judeus, porque eles esperavam alguém glorioso em vitórias, em guerras como Davi.
e Jesus veio como humilde. Agora veja, nessa primeira vinda de Jesus, ele também foi um homem de guerra, mas de guerra de paradigmas. Ele quebrou conceitos e crenças, porque Judas o traiu, porque Judas gostaria que Jesus ele fosse um revolucionário. Ele queria que Jesus se posicionasse, talvez ele visse Jesus fazendo aqueles milagres, ele pensava, Jesus podia fazer milagres para ser um revolucionário, e ele não se conformou com a posição que Jesus veio. Lembrando que Jesus veio para introduzir a era da graça, para nós termos acesso ao Pai, mas a sua segunda vinda será com olhos de fogo. Então vamos aproveitar esse momento. Então vocês percebem que, como para o judeu, a cabeça dele, como eles esperavam um Jesus diferente, inclusive a bandeira de Israel tem o que? A estrela de Davi. Então, e aquela estrela de Davi, eles dizem que tinha no escudo de Davi. Então, o foco do rei para eles é Davi. Então, eles tinham o quê? Uma expectativa de Jesus vir aí com toda essa glória de vencer como Davi. Nós temos que realmente ver quais são as expectativas do nosso coração e como o Senhor age na nossa vida. Muitas vezes também nós fazemos expectativas irreais e o Senhor está agindo de outra forma. Então vamos pedir assim para o Senhor nos dar clareza no nosso coração, nos dar olhos espirituais. Nós tendemos a usar muitos nossos órgãos do sentido e tomar posicionamento por meio disso. Mas vamos pedir olhos espirituais, que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Agora vamos para o versículo 6. Sim, tu o constituis como grande bênção perene e enches de alegria com a tua presença. Então aqui dizendo que Deus tinha feito aqui a Davi, né? Sim, o rei confia no Senhor, por causa da lealdade do Altíssimo, ele jamais será abalado. Amados e amadas, o Senhor está nos convidando o tempo todo para nós confiarmos nele. Não dá para ter justiça nesse mundo, não dá para ter confiança nesse mundo, não dá para ter solidez, mas em Deus nós podemos confiar, porque Ele é leal e Ele jamais será abalado. Esse salmo, ele começa com o versículo 1 dizendo: o rei se alegra na sua força, e nós vamos ver que ele termina também falando da força. E o versículo 7 que nós acabamos de ler, ele é o centro, o âmago desse salmo, porque o rei confia no Senhor. Olha, na tua mão alcançará todos os teus inimigos, tua destra atingirá todos os que te odeiam. Querendo dizer assim, todos aqueles que se levantam contra aqui o ungido de Deus, contra o rei, o Senhor está observando. Sabe, amados e amadas, eu creio que quando alguém também está nos perseguindo, sem causa justa, porque realmente nós estamos falando do Senhor, ou porque nós estamos nos posicionando de uma forma que o Senhor nos levou a nos posicionar, o Senhor vai lutar a nossa causa. Não precisamos ficar estressadas com isso. Deixa tudo isso nas mãos do Senhor. Sabe, quanto mais nós ganhamos o Senhor na nossa autoestima, na nossa identidade, menos os que os outros fazem vão nos incomodar, porque nós estamos fincados na rocha e o Senhor é nosso escudo. E quando nós, porque veja só, se eu ficar muito preocupada com o que o outro está fazendo, eu vou estar perdendo a comunhão com o Senhor e vou estar deixando de caminhar e progredir, e avançar e amadurecer. Quanto mais maduros nós estivermos, menos nós nos incomodaremos com falatórios e com o que pensam e falam, tá? No grande dia, diz aqui o versículo 9, no grande dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Lembra? Na segunda vinda do Senhor, o Senhor virá com olhos de fogo, e o Senhor os engolirá em sua ira, e o fogo os devorará. Deixa, a justiça a Deus pertence. Nós sabemos que estamos num mundo injusto. Eu vejo tanta gente sofrendo por isso, como eu já sofri um dia.
Nossa, como eu já sofri com isso, Senhor Jesus, de inclusive querer agradar tantas pessoas, para que as pessoas fossem assim amáveis comigo, só que até então eu não tinha tal entendimento e eu me machucava muito, muito quanto a isso, né? Então hoje nós temos que nos libertar disso, porque lembra, o Senhor pertence a Ele todas as coisas. Agora versículo 10, extirparás da terra sua geração com sua descendência na humanidade. Então ele vai tirar tudo aquilo que não é dele. Aqueles que tramam o mal contra ti, elaboram ciladas terríveis, nada conseguirão, nada conseguirão. Diz assim que eles podem até atingir o nosso corpo, mas nós somos do Senhor. Pois tu os colocarás em fuga quando mirar contra eles o teu arco. Sabe, amados e amadas, eu vejo determinadas pessoas que foram, assim, muitas vezes cruéis comigo e hoje como elas estão, assim, sofrendo, sabe? Sofrendo por caminhos tão equivocados que fazem na vida. Estão colhendo, assim, os caminhos equivocados. Estão colhendo aquilo que elas plantaram, sabe? Então, deixa, a justiça é do Senhor. Último versículo, exalta-te, Senhor, na tua força. Aleluia. O Senhor é a nossa força. Nós cantaremos e tocaremos em teu louvor. Então vamos ter uma vida de adoração ao Senhor. Que isso seja o nosso estilo de vida. Vamos colocar a gratidão como ponto fundamental. E a gratidão, eu incentivo vocês, porque mostra que a gratidão é tipo uma atividade física. Nós temos que estar redigindo, escrevendo a gratidão. Não é simplesmente, Senhor, agradeço, tal, tal. É importante isso? É, mas quando nós escrevemos, isso que coloca impressão melhor no nosso cérebro, na nossa neurologia, e vai o quê? Tendo um tratamento natural, um remédio natural. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.